urbanísticos, havia uma proposta de desenvolvimento de 5 projetos estratégicos no âmbito dessa operação urbana de Japão. Esses projetos estratégicos, em certa medida, eles identificavam algumas situações e pretendia-se que esses projetos fossem projetos exemplares, de alguma forma pudessem ser reproduzidos em situações assemelhadas. Eles também tinham a função de serem os elementos deflagradores desse processo de reestruturação ou de intensificação da qualificação naquela região. O que a gente vai ver é um desses projetos. Eu preferi privilegiar os aspectos assim, projetuais da coisa. Como a partir de uma realidade, o profissional se aproxima dela para responder a uma pergunta geral. O Tomás antecipou um pouco as questões que esse projeto trouxe, né? Mas eu vou esperar um momento para formular essa pergunta. Então, podemos começar. Eu vou repetir um pouco algumas coisas que o Gustavo falou, mas eu acho que são importantes para a gente introduzir esse projeto. Pode passar. Então, o que a gente tem? Nós estamos falando dessa região aqui, do extremo leste, né? Domicílios com renda mensal até 2 salários mínimos em 2010. Então, mais de 40, esses distritos limitados em nome, mais de 40% das pessoas têm essa renda como teto. Né? Pode passar. Com renda mensal acima de 20, eles também estão concentrados naquela mancha que o Gustavo já apresentou da concentração de empresas. Pode passar. População com nível superior completo em 2010. Nessa década houve uma expansão da formação superior, mesmo talvez marginalmente, né, nos distritos periféricos, mas de toda maneira houve uma melhoria de nível cultural da cidade, nível educacional. Pode prosseguir. O índice de vulnerabilidade social, aqui no mapa que o Gustavo já apresentou, que nos mostra essas zonas periféricas. Aqui tem uma descrição que seria esse índice, que ele considera uma dimensão socioeconômica e uma dimensão demográfica. Então, dados como renda, percentual de renda per capita, coisas assim, vão compor esse índice e nos damos um retrato da cidade. Densidade demográfica por área construída. Isso é uma que me impacta bastante. A densidade das pessoas nessa zona periférica, embora não sejam as zonas mais populosas, há uma densidade nos domicílios, mais pessoas morando em menos metros quadrados. Isso é um cuidado. Nós consideramos apenas as escolas técnicas desse hemisfério leste, mas se você observar a distribuição das escolas técnicas estaduais nesse território, vai aparecer uma manchinha. Então aparecem os vazios, né, que não são preenchidos. Em algumas dessas escolas técnicas funcionam alguns cursos do Pronatec, já começou esse processo de integração, mas ainda há grandes vazios, né, dessa formação técnica que vai ser responsável pela capacitação da população. Lançamentos imobiliários. Isso explica um pouco por que a operação urbana do Verde Jacu não prosperou. A operação urbana ela tem um nome maior que esse, operação urbana consorciada. Ela depende de um interesse pré-existente do setor imobiliário e vai ser o agente financiador de um programa de intervenção. Nesse território, é um interesse disperso, né, que não chega a criar aquele volume necessário para a implementação desse tipo de instrumento. Aqui o mapa em outras cores que o Gustavo apresentou. A atividade de comércio e serviço está praticamente dispersa por toda a cidade, né? Ela tem um geral. Os usos industriais, quer dizer, se o novo plano diretor trouxe uma grande mudança de orientação, eu acho que é relativamente à proteção dos territórios produtivos, dos territórios industriais. Então, essas são as manchas remanescentes dessas EPIs do município. Com eixos mais concentrados ao longo do Tietê, Guarulhos, ali para cima, e alguma coisa também mais densa na direção sudeste. Né?
e ali está a manchinha do polo da entrevista. Pode me seguir. Sobre a área de entrevista. A inserção no município. Essa mancha maior era a mancha original da operação urbana Ribeirão de Jacu, uma área extensíssima de 11.000 hectares, né? Com várias realidades, mais de 1.400.000 pessoas morando nessa região. E os objetivos do plano de desenvolvimento da Zona Leste, que eu assinalei, que são é uma receita clássica, né? Ampliar investimentos privados na região, gerar novos postos de trabalho, consolidar atividades econômicas, qualificar o desenho urbano, quer dizer, há um propósito de intervir no desenho da cidade, agilizar os procedimentos de aprovação de projetos nos órgãos públicos e inovar a gestão dos polos, para que se criasse essa correspondência de atividades, essa relação de complementaridade entre o polo institucional, que a gente vai ver daqui para frente, e aqui essa região que a gente chama de polo econômico. A localização, que já foi mencionada várias vezes aqui, uma ligação, esse é o eixo da Jacu, e depois o prolongamento em direção ao ABC, pelas rodovias, né, Imigrantes e Anchieta. Ao norte, o aeroporto de Guarulhos, ao sul, o Ponto de Santos, e uma rede de parques tecnológicos dispersos no município. O Parque Tecnológico de São Paulo, o que é isso? Né? São empreendimentos criados com o objetivo de promover pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, estimular a cooperação entre instituições de pesquisa, universidades e empresas e dar suporte ao desenvolvimento de atividades intensivas de conhecimento. Benefícios é uma ação do governo estadual, então o governo estadual pode dar esse incentivo de ICMS, que é efetivamente um imposto que incide sobre a indústria, né? Implantação de laboratórios e incubadoras de empresa. Os usos elencados naquele momento, né? Inovação e gestão, empresas, indústrias têxtil e de moda, tecnologia da informação, software, inteligência do mercado, mídia, gerontologia, em uma área de 230 mil metros quadrados, dividida entre o polo institucional e o polo econômico, que são essas duas áreas. Há também a lei de incentivos seletivos, entre aqueles instrumentos que o Tomás já mencionou. Os incentivos que a Prefeitura pode dar são os relativos aos impostos municipais, né? ISS, IPDI e IPTU. Efetivamente, eles não impactam diretamente as atividades industriais. Mas, de toda forma, estão ali as áreas elencadas para receber esses incentivos. São 14 áreas. A área 1 é o polo institucional e a área 4 é o perímetro ampliado. O polo institucional é essa área representada aqui, que engloba o pátio do metrô, e outras áreas que até então estavam vagas, mas que começaram a receber uso. O que foi proposto para esse território? Está elencado nessa relação, o Fórum Rodoviária, FATEC, ETEC, SENAI, mais combinado incubador de laboratórios, formam esse local, assim, de fomento de conhecimento de novas atividades. Há um centro de convenção, um auditório, um centro cultural, um grande edifício comercial e um parque linear do Rio. Só para complementar, essa proposta que começou em 2008 e que o programa dela já alterou bastante. Tá, Não é mais esse programa. Mas de toda forma, continua sendo um polo institucional de uma série de usos que vão formar um núcleo, né, desse centro de desenvolvimento econômico. Tá? E aí que é a área do polo econômico. E parte dessa área, indicada aqui à direita, que é
um dado aqui que é importantíssimo de ser dito. Eu acho que a grande questão que se coloca, e o Tomás anunciou um pouco assim, que características tem que ter um projeto urbano para que ele seja capaz de deslocar os seus territórios originais um determinado grupo de atividades e com ela o investimento privado, né, que de alguma forma o ancore nesse novo território. Eu acho que é essa sim, nós vivemos a perseguir essa resposta. Muitas vezes o que a gente tem visto é que os projetos acabam se tornando propostas de empreendimentos imobiliários. Você tem um grande território ainda semi-ocupado, e de que maneira ele pode, virando um empreendimento imobiliário, ser atrativo para esses novos. Eu tenho a impressão que esse é um foco equivocado. E não devemos, embora todas as questões associadas ao valor da terra, né, que a gente deva tratar de razões específicas para esses fenômenos. Ele não se resume, não poderá se resumir a um empreendimento imobiliário para que isso dê certo. Eu acho que esse projeto mostra talvez uma alternativa. Vamos ver o que vocês acham. Por que eu destaquei isso? Porque toda a proposta desenvolvida pelo escritório, pelo consórcio CDIW, que é encabeçado pelo Jorge Wilhelm, ela estava baseada na percepção que faltava aquela porção da Zona Leste uma integração norte-sul. Quer dizer, esta região se relaciona com áreas centrais da cidade, mas ela tinha dificuldades de conexão entre as suas centralidades locais. E é por isso que eu resolvi abrir esse projeto de engenharia com essa ideia. Toda a proposta, não sei se é tão visível, apagados, os perímetros de projetos estratégicos, vou mostrar aqui para vocês. Eles buscou-se integrá-los. Olha, aqui eu tenho o Caetitu, ao longo da Avenida Caetitu, o projeto de São Miguel, o projeto de Entre Rios, aqui é o Raguel Bischoff, naquele eixo, no futuro pátio do metrô, a Avenida Raguel Bischoff, e aqui o projeto São Mateus. Nesse caminho integrador, ele buscava criar uma grelha de conectividade que estruturasse todo esse leste extremo. Quer dizer, os corredores propostos caminham um pouco nessa direção. Alguns deles têm um perímetro leste que vem aqui de uma região externa, do Itaim Paulista, penetra por essa diretriz. Então é um caminho que vai se construindo aos poucos. Mas, de toda forma, era uma premissa, esse sistema, a melhoria do sistema de mobilidade internamente à Zona Leste. Tá? Essa é a região, não sei se a foto está boa para se ver, mas é um território que tem terrenos livres, uma profusão de... aqui não dá para ver, mas tem 3 grandes lagos, muito bonitos, é um pesqueiro do Carmo, tem uma série de rios. Ao fundo, ao sul, aqui vê-se o Morro do Cruzeiro. Esse é o território que foi doado, cedido à Unifesp. Originalmente era uma indústria gazarra, uma metalúrgica, uma pequena metalúrgica que tinha, fazia tecido, né, vem de escada, esse tipo de coisa. Enfim, aqui mais na frente, aqui é o Carrefour. São as grandes estruturas que vão se alinhavando ao longo da Rio Verde Japão. Isso daqui é o tecido urbano, que dá para ver como ele é esgarçado nesse território ainda. Boa parte desse território, acho que se não a totalidade, até me corrija, ainda ele não é tributado pelo PTU, são lotes ligados ao INCRA, né? Não são lotes urbanos parcelados. E é um território, como vocês podem ver pelos rios, é uma sucessão de pequenos morros e vales e divisores que formam um território que é muito bonito, mas também tem uma fragilidade intrínseca por conta desses rios e nascentes. E é isso, essas manchas verdes são as faixas de APP assinaladas e as azuis as áreas, as lâminas de inundação que ocorrem nesse território. E a topografia, como vocês podem ver, é bastante acidentada.
dado também já deve estar desatualizado, mas isso um raio de 1 quilômetro, porque esse raio é menor, um raio de 2 quilômetros, o número de domicílios subnormais. Que estão sempre acomodados nas orlas, nas faixas de apetentes, zonas de risco, que são as áreas não disputadas. Então, qual foi a proposta do consórcio que foi trazida da consultora da EDOM, e elas se construíram no diálogo com as equipes da SMBU e da SPU Panini. Quer dizer, o projeto original seria aquela referência do parque industrial. E aqui mostra a evolução desse projeto. Esse parque industrial ele se torna também um parque de negócios, que tem o concurso da tecnologia, da ideia de pesquisa e desenvolvimento. Esse parque tecnológico se integra a um campus universitário para que tenha um centro produtor de conhecimento associado a dele, e ele ganha alguns usos urbanos. Então, por fim, o desenho pensado para essa área, reunido sob esse nome de parque dinamizador, que seria uma área que pudesse contar com pesquisa e desenvolvimento, indústrias de portos variados, comércio e serviço de dois portos, quer dizer, um grande comércio, como por exemplo aquele Carrefour, e um comércio que viesse a atender aqueles usuários, hotéis, zonas residenciais e áreas únicas. Quais eram as diretrizes do projeto? Primeiro, quer dizer, não teria cabimento escolher uma área que tinha disponibilidade de terreno e fragmentá-la toda. Então, o aproveitamento dos terrenos de grande dimensão e do potencial paisagístico do sítio. E quais ações? Deveria haver um projeto âncora, um edifício sede, que a gente acaba chamando de Ágora, naquela região do pesqueiro, depois eu vou ver mais detalhe. Um plano de parcelamento adequado a essa topografia acidentada, cheia de mortes e nascentes. Uma permeabilidade viária, de que forma você percorreria esses espaços. Uma criação de parques lineares, ações estruturais de drenagem e potencial de alagamento. Aí a área comercial de grande porte conectada ao viário estrutural circundante, quer dizer, é um espaço que ele tem uma dinâmica interna, mas de alguma forma ele se relaciona com a cidade, desejando até que ele extravase essa cidade, que teria um padrão, uma vez que ele teria um padrão de urbanização muito mais qualificado do que aquele seu entorno imediato. Uma área de comércio local, uma criação de microcentralidades dispersas naquele território. A definição do setor de indústrias de médio e grande porte, quer dizer, porque pensando que, embora a gente às vezes tenha a fantasia da imensa cidade mista, onde tudo acontece junto e misturado, quer dizer, indústrias de médio e grande porte, elas têm um grau de incomodidade, elas sofrem um atrito na proximidade com o uso residencial. Então, mesmo no espaço, vamos dizer, praticamente virgem, ela seria necessidade de setorizar esse uso dentro disso. Então, tem um plano de parcelamento, uma solução de drenagem integrada, necessariamente uma ocupação de baixa densidade, com uma baixa taxa de ocupação, e essa indústria teria que estar integrada com o campus da Unifesp. Isso pensando naqueles cursos que nós gostaríamos que a Unifesp recebesse, que talvez não sejam aqueles que a Unifesp obrigará, mas de toda forma, que a gente imaginava que eles deveriam estar ligados à área de tecnologia. Por fim, uma solução para as habitações subnormais. Premissas do projeto: máxima flexibilidade do Estado, convívio de atividades pré-existentes geradoras do governo, quer dizer, no momento se pensou numa desestruturação daquela área, integração com o entorno urbano e identificar os setores catalisadores, que seria o parque tecnológico, a possibilidade de ter os back-offices, quer dizer, são os escritórios de empresas cujas sedes estejam no centro negócios tradicionais do município, call centers, pela capacidade que esse tipo de estrutura tem de absorver mão de obra com nível colegial, que é praticamente o predominante do trabalho, e os tais dos street centers, que são centros de comércio descentralizados. Os critérios de ordenamento
espacial. É uma criação de subsetores, então todo esse elenco de atividades industriais sedorizadas, uma estrutura de mobilidade ligada a espaços livres, e aí tem uma proposta, a mobilidade, eu tenho um circuito motorizado e um circuito não motorizado, depois, formado pelos parques lineares dos caminhoneiros. Distribuição da oferta de equipamentos e serviços e divisão modular dos lotes. Porque um lote de um lado teria que ser maior ou igual a 2.500 metros. Uma ideia de contiguidade, onde eu tivesse lotes de 1.000 metros e em alguns usos eu teria uma sequência de lotes. E esses são os esquemas iniciais. Vejam que o sistema de mobilidade em vermelho, ele tem um layer que conversa com o sistema de mobilidade dos parques lineares. Eles se interpenetram, mas ele tem uns sistemas específicos. E os núcleos, os strip centers, essas manchinhas azuis e vermelhas. São os primeiros núcleos. Isso foi uma identificação das plataformas, vamos dizer assim, passíveis de transformação. Então, havia áreas com baixo potencial de renovação e está dando pouca diferença entre esse amarelo claro e amarelo azul, mas eram áreas que já tinham um parcelamento adequado, usos convenientes do Estado, e por fim, as áreas marrons que eram aquelas que efetivamente esse projeto poderia ofertar para novos usuários. Aí uma primeira proposta de setorização funcional desse território. Essas manchas amarelas eram manchas habitacionais pré-existentes. Não houve o propósito de expandir a zona residencial, justamente para que essa indústria, esses novos usos, não sofressem a pressão da produção para mercado imobiliário e essas áreas acabassem sendo confinadas e diminuídas, né? Que acontece às vezes em territórios originais do mundo. Então, tratava-se de acomodar de uma maneira melhor aquelas populações assentadas em orla de rios, e aí dá uma proposta. Pode prosseguir. Está claro que esse território, bom, isso era uma visão original, aí a consideração da indústria e da ágora elegeu-se pelas qualidades paisagísticas da área, essa área do pesqueiro como a tal da ágora do projeto. Seria o núcleo desse território cultivo, onde poderiam estar agências de fomento, algum departamento expandido da Unifesp, que está aqui assentada aqui embaixo, enfim, o core administrativo e institucional dessa área, que fizesse o diálogo com o polo institucional mais acima. Essas áreas têm um marquinho vermelho, essas são as áreas habitacionais e a solução que foi proposta no projeto. Sempre imaginando a desocupação das orlas de rio e parcelas reorganizadas para a produção habitacional. Está claro que aqueles patamares que a gente identificou ali, eles não estavam adequadamente ordenados daquela maneira, eles não tinham aquela configuração. Então esse projeto recupera um instrumento que é praticado há décadas fora daqui, e aqui mesmo já foi, que é o reordenamento urbanístico, está vendo o land pooling, né? Onde essa área, com parcelamento, digamos assim, inconveniente, ela é reagrupada e os proprietários dessas áreas de terreno recebem áreas proporcionais às áreas que tinham originalmente com essa nova configuração. Tá? Isso foi usado nesse prédio. Esse prédio, até os anos 70, era um cortiço vertical, e aí foi criada uma lei que dizia mais ou menos o seguinte: olha, nós vamos nos juntar numa grande propriedade, cada proprietário vai entrar com a sua parcela de posse e mais um valor em dinheiro. Aqueles que não puderem participar dessa cota, que vai operar a recuperação do prédio, vão ser desapropriados por um valor X. Isso está numa lei aqui do prédio, que foi o que possibilitou a reconversão do prédio Martinelli. Mas
basicamente seria uma coisa assim, esses lotes seriam remembrados, receberiam um novo parcelamento adequado àquela conformação de lotes de 2.500 metros, e com um novo viário que me permitisse esse sistema contínuo de mobilidade conectado às grandes vias estruturais do entorno e esse sistema não motorizado de parques lineares e caminhões. Pode prosseguir. O sistema viário proposto no projeto é esse, quer dizer, depende de uma grande ação pública. Imagina uma área que tem mais de 1 milhão de metros quadrados, acho que bem mais do que isso, promover o reparcelamento. E por isso pensou-se num trabalho em etapas, dividido em 7 etapas. A primeira delas se ocuparia da ágora. Ali em cima a gente trocou com a configuração original, nessas linhas pretas são os lotes tal como eles são, e a configuração proposta aqui embaixo. Pode passar. Aí, etapa 2 e assim vai. Para cada um desses territórios foram feitos estudos desse novo parcelamento e aproveitamento de áreas verdes. Pode passar, só para mostrar a nossa conversa. E por fim a gente teria esse cenário, essas áreas vermelhas seriam as áreas de intervenção, como basicamente as faixas de APP, né, e as vias de circulação que deveriam acontecer. Então, desapropriado não dá. Tem mais de 1 milhão de metros quadrados aí. Então, é nessa ideia que se pensou usar o reparcelamento. Quer dizer, os proprietários dessas áreas, eles teriam áreas proporcionais àquelas que eles tinham originalmente. Por exemplo, eu tenho 100% da área, eu tenho 10%, você 20% e 15%. São extraídas as áreas públicas nesse novo parcelamento e da área líquida eu continuo com os meus 10%. Só que eu tenho uma área onde eu tenho um acesso viário, eu tenho um parque próximo. Então, é um empreendimento que pode ser atrativo para os proprietários desde que eles possam prescindir da utilização imediata daquela terra. E isso atingiria aquelas áreas livres, né, desocupadas, não a totalidade. O jeitão da coisa seria esse, né? Os parques lineares estruturando todo esse território. Isso é uma vista da volumetria tal qual ela é hoje, do que seria proposta. Quer dizer, de toda forma, não seria uma intensificação muito grande da ocupação, porque esse território não permite que isso se faça, mas de toda forma seria até um dos poucos espaços que oferecem terrenos dessa magnitude com uma qualidade paisagística dessa natureza. Mas a pergunta permanece: como faremos para trazer atividades que não têm vinculação histórica com esse território funcionar nesse território? Isso é 7.000 anos 60, essa perspectiva de baixo, fala em trabalho disponível. Mas a ideia é assim, que seja um espaço que se combine atividades lazer,